Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez nós temos a alegria, o privilégio de poder adorar o Senhor, participar do culto, estarmos juntos como povo de Deus para prestar um culto ao Senhor. Deus é bom e renova sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Somos privilegiados, sem dúvida nenhuma. Para a palavra desta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, texto conhecido como a Grande Comissão, e depois Marcos, capítulo 16. Mateus 28, 18 a 20. Esses textos são muito usados quando nós falamos em missões, falamos na obra missionária. Então esses dois textos são clássicos para nos orientar a esse respeito. Mas hoje eu quero destacar aqui alguns pontos diferentes que nos chamam a atenção também nesse texto, né? A palavra de Deus, ela é inesgotável, sempre traz novas lições para nós em todo o tempo. E só aproveitando o gancho aí de obra missionária, já quero adiantar para os irmãos que no dia 30 de julho e 31, agora nesse próximo mês, nós vamos ter aqui na igreja a presença do reverendo Jean, um missionário lá no Kurdistão, e junto com ele o pastor Ali, que é o pastor da igreja curda, um ex-muçulmano, que veio ao Brasil com ele. Então estarão aqui na nossa igreja nesses 2 dias. Então já reserva essa data aí, porque vai ser algo realmente maravilhoso podermos estar aqui para ouvir a palavra de Deus através desses irmãos. Primeiro texto de Mateus 28, 18 a 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Outro texto, Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. 2 textos para a nossa palavra de Deus para nós nessa noite. No próximo também, dia 17 agora de julho, nós teremos a nossa primeira festa da colheita deste ano. Vamos receber cerca de 35 novos membros da igreja. E a festa da colheita é um momento de alegria, de júbilo, de gratidão a Deus, por vermos novos membros se agregando à igreja depois de completarem, né, o seu curso no módulo 1. Mas também esse momento é um momento de muita seriedade, porque é o momento em que aqueles que serão recebidos assumem compromissos com Deus, com a igreja local, com a comunidade de fé. Então é muito importante que a gente pense na importância deste momento, porque Eclesiastes 5,4, né, ele diz que quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. E a minha palavra nessa noite é um alerta para os membros da igreja, porque nós vivemos dias difíceis, irmãos, em que as pessoas não se importam mais com a palavra empenhada, quebram os seus compromissos assumidos uns com os outros, sem o menor constrangimento. A gente vendo isso acontecer muito nos casamentos, depois das promessas feitas, se desfaz, sem muitos motivos.
E muito pior é quando esses votos são feitos diante de Deus, esses compromissos, em uma assembleia solene, em um culto a Deus, quando nós prometemos que seremos fiéis ao Senhor. Então é importante e é preciso a gente lembrar que pertencer à igreja, que pertencer ao corpo de Cristo, é de fundamental importância, tanto para a nossa vida aqui, na nossa peregrinação nesse mundo, quanto para a eternidade. Na verdade, nós não podemos viver sem ou fora da igreja. Mas o que está acontecendo? Infelizmente, esse crescimento assustador de igrejas em nossos dias, muitas pessoas já não conseguem distinguir o falso do verdadeiro, não conseguem julgar mais onde que está sendo pregado o evangelho verdadeiro e onde que não está, e as pessoas ficam confusas. E nós estamos vendo muitas pessoas chegando à conclusão de que qualquer igreja serve, ou que não é importante fazer parte de uma igreja local, né? Muitos dizem, eu sou crente, mas não tolero igreja. A placa de igreja não diz nada. Muitos agem dessa maneira, mas pelo contrário, irmãos. A placa de uma igreja vai dizer muito a respeito do que é aquela igreja, do que é ensinado ali. E ser membro fiel e leal de uma igreja local é de extrema importância, como eu já disse. É sinal de salvação. É sinal de salvação. Não quer dizer que todo mundo que está na igreja é salvo, mas o salvo, certamente, ele está na igreja. Aí a gente está vendo, né, um outro evangelho sendo pregado, um evangelho que não está revelado na Bíblia. E o apóstolo Paulo já advertiu sobre isso desde lá, nos seus tempos, né, nos seus dias, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, dizendo que se ele, ou um anjo do céu, vier pregando um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Ou seja, ele já estava falando que isso iria acontecer durante toda a história da igreja. E outra coisa, Jesus nos advertiu, né, que Satanás, ele semeia joio no meio do trigo. Ou seja, no meio do cristianismo, há igrejas falsas e igrejas verdadeiras, como dentro de uma igreja, há pessoas que aparentam ser cristãos, mas na verdade estão muito longe do Senhor. Mas como nós podemos distinguir, fazer essa distinção de uma igreja ou de outra igreja? Basta a gente analisar o que cada uma prega, qual o ensino que é transmitido pelo púlpito, pelos pastores, pela liderança da igreja. É a palavra de Deus que é pregada? É a Bíblia é tida realmente como a palavra de Deus inerrante, fiel, que não pode ser mudada, que é suficiente para a salvação do pecador? Ou está pregando apenas bênção, ou apenas existe para abençoar os ouvintes? A igreja prega contra o pecado, exorta as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus, ou apenas promete bênçãos materiais em troca de uma contribuição financeira? Então, através disso, você pode ter um discernimento. Nós podemos ter um discernimento de que aonde nós estamos, o que é que nós estamos recebendo, se Jesus realmente está sendo glorificado, se o nome de Deus está sendo exaltado.
Em 2 Timóteo 3, versos 5 a 7, que nós pregamos há pouco tempo, fala daqueles que têm a aparência de piedade, mas negam o poder redentor, salvador da graça de Deus, e não apresentam uma vida de santidade, segundo a verdade bíblica. O texto diz que são aqueles que aprendem, mas nunca de fato conheceram a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Conhece todas as doutrinas, grandes pregadores, citam textos de livros da Bíblia, mas na verdade o coração ainda não foi transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo. E essas pessoas estão sempre insatisfeitas, sempre em busca de novidades, de coisas que possam cada vez mais mexer com a sua emoção, com o seu ego. E as pessoas vão indo de lugar para lugar e nunca estão satisfeitos, porque falta realmente um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. E realmente eu estou tocando nesse assunto, né, porque muitas vezes nós temos sentido uma profunda tristeza, porque recebemos muitas pessoas na festa da colheita, mas logo depois nós vemos muitas dessas pessoas também abandonando a igreja, se esquecendo dos compromissos que assumiram com a igreja, e de repente estão em outra igreja, ou pior, não estão em igreja nenhuma, se afastam do Evangelho e acham que está tudo bem, porque tem algum conhecimento, porque tiveram aulas sobre doutrina bíblica, e as pessoas então se perdem. E isso entristece o nosso coração, porque essas pessoas ainda não entenderam aquilo que a palavra diz da importância, da seriedade, que são os votos que nós fazemos diante de Deus, dos compromissos que nós assumimos diante de Deus, da palavra que nós damos, que nós empenhamos. E é preciso então mudar esse comportamento pecaminoso, que desonra a Deus, que desonra a nós mesmos, quando nós não cumprimos a nossa palavra, não assumimos os compromissos que deveríamos assumir. Isso é muito ruim. E a gente vê até algumas pessoas, por mais absurdo que pareça, né, indo para a igreja romana, saindo de uma igreja evangélica, indo para uma igreja romana, idolatria, se metendo à idolatria. Então hoje sai uma reportagem na internet, né, que o Papa diz que Deus não existe, né? Então, ele está falando certo, né? Não acredita mesmo. Mas, então, quer dizer, as pessoas perdem o rumo, vão para lugares que não tem nada a ver. Então, irmãos, quando a gente olha isso tudo, o que nos consola é o seguinte: nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir diante dos nossos olhos. Isso é motivo de glorificarmos a Deus. Temos certeza de que essa palavra revelada é a verdade, porque algo que foi escrito milhares de anos atrás, você vê acontecendo diante de você. E por isso, precisamos reforçar sempre aqueles princípios da reforma, né? Só a Escritura continua válido para os nossos dias. Só a Escritura, só Cristo, nada além da graça de Deus, de Jesus Cristo e da sua obra perfeita na cruz, da sua ressurreição. Nós não podemos acrescentar nada à obra redentora de Jesus Cristo. E quando nós vemos as pessoas acrescentando tantas coisas humanas, tantas doutrinas humanas, tantos preceitos humanos, colocando peso
sobre pessoas, para que façam alguma coisa para serem recebidas por Deus, quando a palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Só isso. Simples, né? Mas tão complicado para tanta gente, né? A mensagem da cruz continua sendo loucura para aqueles que se perdem. É loucura falar em um Deus que foi crucificado, mas para nós que somos salvos, continua sendo o poder maravilhoso de Deus, poder redentor. Essa mensagem precisa ser crida e vivida e pregada. Então, esses dois textos, irmãos, que nós vemos Jesus enfatizando um ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, que quando ele fala do batismo, no primeiro texto ele diz, né, e de fazer discípulos batizando-os. No outro ele diz, e de pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus está aqui enfatizando, eu quero enfatizar aqui a importância de alguém pertencer à igreja, de não estar fora da igreja. Ou seja, a gente sabe que a única maneira de alguém se tornar um cristão, entrar no corpo de Cristo, é pelo batismo. Não há outro meio, não há outro rito, não há outra maneira de alguém ser tido como membro de uma igreja ou do corpo de Cristo. E assim, né, como os meninos da antiga aliança, os judeus, eram circuncidados ao 8º dia de vida e assim passavam a fazer parte do povo de Deus, assim também acontece na nova aliança, né? Quando os filhos dos crentes são batizados e se tornam participantes do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Aqueles pais judeus e os pais crentes hoje, eles conhecem a doutrina da aliança que Deus fez com Abraão, prometendo ser o Deus dele e da sua descendência no decurso das gerações. Marcos 15, 16 é um texto, né, que muitos usam para negar o batismo dos filhos dos crentes. Quem crer e for batizado será salvo. Como a criança não pode crer, as pessoas dizem, olha, então você não pode batizar a criança, que ainda não pode responder a isso. Essa é uma interpretação completamente errada de um texto bíblico e do seu contexto. Vejam bem, Jesus está dando uma ordem para se evangelizar, para se ir ao mundo, pregar o evangelho. Ou seja, o contexto aqui não está falando de batismo de criança ou não, de adulto ou não, está falando de se pregar. Esse é o contexto. E quando se manda pregar o evangelho, subentende-se que está sendo pregado a alguém que pode responder a este evangelho e pode tomar uma decisão, alguém que é capaz de entender a mensagem. Então, você não pode, se você for aplicar esse texto dessa maneira, uma pessoa que tem algum problema mental e não consegue entender uma mensagem, essa pessoa nunca será salva, porque ele não vai entender. Como é que ele vai ser salvo? Então não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Não está falando, né, de crianças ou de filhos dos crentes, né, ou de pessoas assim. Mas a palavra aqui é a necessidade de que quando alguém crê, ele se torna membro da igreja. Quem crer e for batizado, quem crer e entrar no corpo de Cristo, quem crer e assumir o compromisso dentro da igreja. Esse é o sentido, pregar o evangelho. Aquele que crê, ele precisa ser batizado. Ele não pode ser um crente avulso, ele não pode ser um crente sozinho,
ele tem que fazer parte do corpo de Cristo. Ninguém pode ser salvo fora do corpo. A gente lembrar que quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja. É a noiva dele, é o corpo dele. Não são pessoas individuais. 2 Tessalonicenses 3:10, né, Paulo diz assim: ó, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Se você for aplicar esse versículo para as crianças também, elas vão morrer de fome, né? Como é que vai fazer? Então precisamos saber como é que nós interpretamos, entendemos a mensagem bíblica. E isso é confirmado, irmãos, por aquele pastor Jefferson leu o texto de Atos 2, né, um pouquinho antes, quando Pedro termina de pregar, as pessoas perguntam: o que nós vamos fazer agora? Pedro diz que eles devem então receber o batismo e assim serem também selados com o Espírito Santo. Cada um de vós seja batizado. E a promessa é para vocês e para os seus filhos de vocês. E para quantos ainda vierem a crer. Muito claro, muito específico. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo: vocês converteram, vocês aceitaram a mensagem, agora então vocês precisam fazer parte da igreja. Vocês precisam entrar no corpo de Cristo. Precisam receber o batismo cristão. E assim você vê, né, em todo o Novo Testamento, esse ensino sendo desenvolvido. Então, irmãos, a ênfase nesses dias em que as pessoas desprezam tanto a igreja, a gente lembrar disso. O evangelho é pregado e aquele que crê, ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser membro do corpo de Cristo. Alguém que está fora do corpo vai morrer sozinho. Não existe cristianismo. O cristianismo é para ser vivido em comunidade, vivido em comunhão com outros irmãos, é vivido naquilo que nós chamamos, né, da comunhão dos santos. Esse texto de Mateus 28, Jesus dá a mesma ênfase à necessidade de que aqueles que são discipulados se tornem membros da igreja e de fazer discípulos batizando. Isso sempre me chamou a atenção, né? Por que Jesus enfatiza tanto isso? Nesses dois textos, né, que são os textos básicos da obra missionária, Jesus enfatizou tanto essa questão de ser batizado. É por causa disso. Por causa da importância de que alguém seja membro do corpo de Cristo. Então, irmãos, essa ideia hoje, né, é muito comum, de que a pessoa é desigrejada ou é desviada, mas que continua crente em Jesus. Isso é uma falácia. Se ele é crente, ele pertence à igreja, ele está comprometido com uma igreja local. Se ele não é, se ele está desviado, se ele está onde que for, ele está fora do corpo, não é membro do corpo de Cristo. Então isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. E as pessoas às vezes não estão entendendo, né, a seriedade dos compromissos que assumem com o Senhor no dia que são recebidos da igreja, no dia que são batizados. Dizem ali que creem no Senhor, que aceitam Jesus, que Jesus é o Senhor de suas vidas, e depois vão andar por outros caminhos, né? A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Então, se você prometeu alguma coisa a Deus, cumpre, diz a palavra. E nós, na liderança da primeira igreja, nós levamos muito a sério, né, os compromissos que a pessoa assume diante da igreja reunida. Nas últimas 2 reuniões do conselho, né, todos os irmãos que estão fazendo o módulo 1 foram ouvidos pelos presbíteros da igreja. Então tem uma reunião específica, a pessoa é ouvida, conta da sua experiência, da sua fé, e
os pastores e presbíteros creem na palavra da pessoa, na boa intenção, na verdade que eles estão dizendo. E quando então assume, a pessoa vem e depois abandona a igreja, isso dói muito no nosso coração. São pessoas que a gente ama, a gente convive, a gente está junto, e de repente estão longe do Senhor. Se estiverem em um lugar onde o Senhor está sendo pregado, menos mal, né? Mas se estiver longe, e se estiver afastado da fé, é muito triste, irmãos. Isso dói realmente muito no nosso coração. Por isso estou aproveitando, né, essa oportunidade da proximidade da festa da colheita, para trazer essa palavra para nós, tanto para nós que aqui estamos. Se nós estamos aqui nessa noite, realmente nós somos crentes maduros, que entendemos a importância da nossa fé, a importância de estarmos juntos para adorar. Mas aqueles irmãos também que estão distantes, né, nos ouvindo à distância, ou outros que possam vir a ouvir essa mensagem, possam pensar, né, na importância de sermos membros de uma igreja. Nós precisamos entender o seguinte: não é a igreja que precisa de você, por mais duro que isso seja. É você que precisa da igreja. É você que precisa da comunhão dos santos. É você que precisa de ser alimentado pela palavra, pelos sacramentos. É você que precisa adorar a Deus, expressar a sua gratidão, orar. Por isso Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Então nós achamos que estamos fazendo favor. Não estamos fazendo favor a ninguém, nem ao pastor, nem à liderança, nem a ninguém. Nós precisamos da igreja. Deus nos coloca aqui para servir uns aos outros. Deus nos coloca aqui para adorarmos juntos a Ele. Porque essa é a essência do cristianismo. Estarmos juntos, servir ao próximo, sermos alimentados e cuidados pela palavra de Deus. Nós precisamos do corpo de Cristo. Nós precisamos estar ligados a este corpo. Nós somos os ramos e Jesus é a videira. Se nós estivermos fora da videira, nós estamos mortos. Por isso, irmãos, precisamos ter discernimento sobre quem está cuidando da nossa alma eterna. Porque a nossa alma é mais valiosa do que o nosso corpo. O nosso corpo é mortal. O nosso corpo acaba. Mas a nossa alma é eterna. E às vezes nós cuidamos muito mais do corpo, estamos muito mais preocupados do que preocupados com o destino eterno da nossa alma. É muito sério. É muito sério. E conforme o lugar que a pessoa está, ele está apenas às vezes preocupado com o dia a dia, com o que vai acontecer, com as coisas desse mundo, e está sendo muito pouco alertado sobre a santidade, sobre o pecado, sobre a volta de Jesus. Por isso, vamos sempre cumprir os votos que fazemos diante do Senhor. Não é que a gente possa, ou que a gente abandone a igreja somente quando essa igreja não estiver mais pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que ter essa coragem também de, olha, não dá, aqui o Evangelho não é pregado, aqui as coisas estão caminhando de outra maneira. A gente vê, irmãos, tantos pregadores, né, conhecidos, abandonando a sola Escritura para seguir a outras ideias do nosso dia, do nosso mundo. Vamos permanecer firmes, né, onde Deus tem nos colocado, e produzir frutos que glorifiquem o Senhor
viver uma vida de santidade, de compromisso, de alegria, de júbilo, de comunhão. Deus nos colocou no lugar para isso. Deus foi misericordioso, não nos deixou sozinhos neste mundo caído, mas nos deu irmãos, irmãs que se amam, caminham juntos, se apoiam, estão lado a lado na nossa peregrinação por essa terra. E a promessa de Jesus, lá em Mateus, é que se nós fizermos isso, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. É para nós, é para a igreja. Vamos permanecer firmes no Senhor, caminhar, exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. E assim o Senhor estará conosco, sustentando a nossa vida até o dia final. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe e nos faça caminhar juntos para a glória dele. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos por este culto, agradecemos pela oportunidade, o privilégio de estarmos juntos com os nossos irmãos e irmãs para adoração ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor renova sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, que a palavra dessa noite possa prosperar na vida daqueles que a ouvirem, de maneira, ó Pai, que o Senhor mesmo já tem determinado para a glória e honra do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai. Faze de nós igreja do Senhor, comprometida e fiel ao Senhor, uma igreja que caminha verdadeiramente na presença do Senhor, sob a autoridade do Senhor e da sua palavra. Perdoa nossos pecados, ó Pai, que muitas vezes falhamos e deixamos de caminhar dessa maneira, mas que o Senhor realmente nos abençoe, nos perdoe e nos restaure a cada dia. Aumenta, ó Pai, a nossa comunhão uns com os outros e faze-nos, ó Pai, cada vez mais amigos do Senhor e amigos uns dos outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.